Isso acontece com quase todo mundo que começa a me acompanhar. Aí a pessoa não percebe que está acontecendo isso, ela começa a tentar justificar o porquê aquilo que está acontecendo, que não está, pô, isso eu já entendi, mas não está dando certo. Por quê? Ah, é porque ele não aceita ajuda. Ah, é porque eu moro longe. Ah, é porque ele tem problema de depressão junto. São todas coisas assim razoáveis. Só que o razoável não traz o resultado irrazoável. Toda desculpa ela é razoável. Ah, eu sou ansiosa, Vitor, eu não consigo, nossa, ter paciência para assistir mais vídeos. E até porque eu já sei, eu já entendi. É razoável. Bom dia, sou eu, doutor? Isso. Como é que você chama? Não, Raquel. Raquel. Nossa, doutor, eu nem acredito. Tô até emocionada, porque ontem, quando eu fui deitar, eu tinha certeza que eu ia conseguir hoje, sabe? Uma coisa que eu desejo há muito tempo, falar com você. Que legal. Meu coração tá até acelerado. Você dá, Raquel. Então, meu esposo, ele bebe todos os dias, né? Ele bebia antes, 2, 3 vezes na semana, aí de uns 3 anos para cá ele passou a beber todos os dias. Só que nós temos um porém, né? Eu moro em outro estado, eu trabalho em outro local, então a gente se encontra finais de semana, ou às vezes a cada 15 dias. Feriados, né? Eu procuro estar mais aqui. No momento, por exemplo, estou aqui, né? E eu acho difícil, às vezes, colocar em prática, né, o que você fala, estando longe. Eu até, às vezes, pergunto isso para você, né? De que forma colocar, porque ele é muito sozinho e tem depressão, tem problemas, né, de saúde, pressão alta, gota. Quando a gota ataca, ele fica sem, nem consegue andar, aí ele para de beber, e aí fala que não vai mais beber, né? Que ele, ele não fala que não vai mais beber, o problema é isso. Ele fala que ele precisa diminuir. Ele não aceita o fato, assim, de ter que parar de beber, entendeu? E ele acha que... Antes ele achava que ele conseguiria. Aí, de um ano para cá, ele tem me falado assim, eu não tô conseguindo. E agora ele chega em casa todos os dias bêbado, né? E fala assim pra mim. Aí eu falo, oi, tudo bem? Ele fala assim, não tô bem não. Tô fazendo isso comigo, né? Aí no começo eu achava até assim interessante, né? Porque, bom, né? Ele falar isso. Só que agora parece que já virou uma desculpa, assim, uma forma dele chegar e falar que nada tá, que não tá bem, né? Que ele precisa fazer alguma coisa que ele não consegue. Só que quando ele bebe, você já deu essas dicas, né? Para não conversar, tá? Eu comecei a colocar isso em prática. E eu vi resultado com isso, doutor. Só que a gente cai na tentação. Aí passa 4, 5 dias, 10 dias. Aí você fala assim, poxa, mas ele não vai parar, né? E eu faço tudo. Eu sou daquela mulher que falta colocar comida na boca dele. Eu sempre fui assim, né? Eu tento fazer de tudo. Porque eu me sinto bem, não porque ele pede. Até eu falo para as pessoas, doutor, assim, se eu estou nessa relação, não é forçada, não é porque ele pediu ou ele pede, é porque eu quero. Então, você tolera o que você aceita, né? O que você quer. Então, é muito difícil para mim. Porque eu deixo a minha mãe de 90 anos na minha cidade, né? Onde eu trabalho, para vir ficar com ele. Eu fico extremamente dividida entre ele e minha mãe. Não porque ele me coloca nessa situação, é eu que me sinto assim, entendeu? E essa noite mesmo, a gente teve uma briga. Ele vai conversar quando ele bebe, ele quer conversar. Ele quer ficar falando do passado, ele quer ficar falando dos meus defeitos, de tudo, sabe?
Ele consegue virar o jogo de uma forma assim incrível. E às vezes eu até fico assim, será que eu tô errada? Mesmo sabendo que eu não sei, entendeu? Mas ele consegue virar esse jogo. E ele fica muito, muito, não sei se a palavra certa seria bruto, mas muito ignorante, sabe? Quando bebe, repetitivo. Eu não devo conversar com ele, realmente. O senhor está totalmente certo. Mas não sei o que acontece com a gente, doutor, que a gente cai nessa tentação. Parece uma armadilha. Por Eu que não vou você não fazer deve isso. conversar com ele? Qual motivo Porque você... não resolve, né? Porque ele está alcoolizado, ele não vai resolver nada. Só que eu não tenho oportunidade de conversar com ele no outro dia, doutor. Porque ele sai logo cedo, igual agora saiu, 6:30 da manhã, e aí ele chega às 8, 9 horas da noite bêbado. Aí no sábado, no domingo, ele sai na hora do almoço e só volta mais no final da tarde, bêbado. Aí chega, toma banho e dorme até no outro dia. Como eu não moro junto, né? Como eu fico aqui a cada 15 dias ou esse final de semana, eu não tenho oportunidade de conversar com ele, que é aqueles métodos que o senhor ensina. Não converse com ele quando ele estiver alcoolizado. Então, isso é uma dúvida muito grande para mim, quando você não mora no dia a dia com a pessoa e como colocar isso em prática, doutor. Porque se eu ligo... Oi? Pode falar. Desculpa. Pode... Quando eu ligo para ele durante a semana, eu tenho que ligar para ele de manhã, porque se eu ligar depois do almoço ou à noite, quando ele está no bar, ele fala para mim que eu estou vigiando, entendeu? E ele não me atende. Antigamente ele me atendia, agora ele não me atende. Então, a gente se fala mesmo mais pessoalmente, entendeu? Às vezes ele é bruto comigo, fala alguma coisa que me machuca, e no outro dia é como se nada tivesse acontecido. Aí eu não sei como agir. Ok. Aí eu tenho deixado. Olha só que interessante. Você primeiro começou falando assim, que você está com dificuldade de colocar em prática porque é a distância. E aí depois você falou, olha, algumas coisas que eu coloquei em prática, eu acho que funcionaram. Mas aí veio uma coisa na minha cabeça e eu pensei, poxa, devo fazer diferente disso. Aí você voltou atrás. E depois você disse, poxa, não deveria ter voltado atrás. Isso me mostra algumas coisas que você não sabe bem o que fazer ainda. Aí você não acha, por várias razões, talvez você tenha... Vamos ver, vamos voltar. O que você sabe? Há quanto tempo você me acompanha? Acho que essas lives do curso ACA, Opa, acho que já a terceira. Peraí, você está no curso ACA? Não. As lives que você faz gratuitas. Que susto. Acho que já tem uns 3. Essa já é a terceira. Então já tem terceira aí live daqui do Instagram? Do Instagram, sim. Então você me acompanha há quanto tempo? Aí uns 6 meses, 8 meses seria, doutor? Em 8 meses você assistiu 3 lives? Eu não acompanho todas elas, eu assisti a primeira, né? Porque algumas coisas às vezes eu já vi. Mas eu sou assim, você foi uma luz no fim do túnel para mim, né? Porque eu achava que ele não gostava de mim, ou que ele não parava de beber porque não queria. Eu não tinha isso como uma doença. Então eu cobrava muito dele, sabe? E com essas lives que eu assisto, alguns vídeos seu que eu procuro na internet, eu fico colocando em prática, mas é igual eu te disse, eu não sei o que acontece com essa tentação que eu coloco 4 dias, 5 dias, uma semana, 10 dias, e aí eu vejo que o nosso relacionamento tá melhor, mas a impressão depois que passa é que parece que tá bebendo mais, parece que é aí que ela acomodou, não, ela não reclama mais, a gente está bem, então preciso mudar. Essa é a impressão que eu passo. Aliás, que ele me passa, né? Então é isso que faz a gente cair na tentação de não suportar, de não segurar, sabe? Esse que é o problema de você
assisti o trailer. Parece. Quando eu estava na escola, até um certo ano, eu não era muito aplicado. Não gostava muito de ler, era meio desatento, meio hiperativo, não era muito de estudar. Minha praia era outra, eu gostava mais de computador, outras coisas, não era muito de estudar. E aí tinha aquelas provas de literatura, sabe, que você tem que ler um livro, e daí tem uma prova, tipo, Machado de Assis, ou Cortiço. Não sei se na tua época tinha isso. Sim. Como é que é aquele outro lá? Esses Os livros, você Meninos sabe. de Areia. Esses livros clássicos, que são importantes, são bons livros, mas eu acho que não tinha nem maturidade para isso. E aí o que acontece? Eu para ir para a prova, eu não li o livro inteiro. Eu lia um resumo. Eu achava o livro muito legal. Eu achava o livro muito interessante. Mas, poxa, ler o livro inteiro, e ainda mais eu já tinha lido o resumo, parece que você já sabe o que tem no livro. Por que eu vou ler esse livro? Se eu já entendi o que acontece, beleza. Como é que é o nome daquele livro? Enfim, esqueci agora o nome do livro, para ver como é que eu era aplicado. Eu sabia que o personagem final ia morrer. Eu sabia lá que no final alguém ia matar o outro lá, ia dar uma flechada no outro, ia quebrar a flecha. Eu sabia o que ia acontecer. Então, para que eu vou ler um livro se eu já sei o final? Eu já entendi. É isso aí, beleza, vamos pro próximo, sabe? Já foi esse livro. Qual que é o próximo livro que tem que ler aí para terminar logo esse negócio, para poder passar de ano? E sabe o que aconteceu, Raquel? Essa ideia, a Iracema, Virgem dos Lábios de Mel. Esse marcou bastante. Eu cheguei a fazer um trabalho desse livro, em vídeo até, e não li esse livro. Mas eu sei que no final a Iracema, o Martim leva uma flechada, e a Iracema vai lá, ajuda ele, tira a flecha, enfim, é mais ou menos isso. E tá beleza. E eu vou te confessar uma coisa, eu reprovei na 8ª série. Sabia? Hoje, olhando, talvez, hoje nem era tão difícil assim. Porque, por causa disso, eu achava que... Pô, mas e como é que eu reprovo no negócio? Reprovei, de verdade. Eu reprovei. E aí, fiz 2 vezes a 8ª série, né? Agora tem o 9º ano, é como se tivesse... Eu sabia já que teria um novo ano, então eu já fiz antecipadamente. Mas entende o que eu quero dizer? Às vezes a gente acha que... Pô, eu já entendi, cara. Eu vou lá e vou fazer, e às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes melhora um pouco alguma coisa, mas... Porque às vezes ler um livro, você não entende o valor daquele livro, e na época eu não entendia. Hoje eu até gosto de ler. Um dos meus hobbies hoje é até sentar e ler uma história inteira, assim, um livro de história, assim, né? Porque eu entendo o valor que tem isso. Às vezes você vai ler um livro de história e ele tem muitos detalhes. Do tipo assim, como é que a pessoa se sentiu em determinada situação. Né? Eu estava lendo um livro esses dias que a mãe do personagem principal morreu. Eu tinha visto até um filme disso. A mãe dele morreu e tal. Entendi. E lendo o livro, porque o filme era muito bom, lendo o livro, até o livro se chama O Pintacilgo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, lendo o livro, ele passou mais de 50 páginas descrevendo uma cena que durava um dia. Antigamente, talvez eu fosse pensar, que coisa ridícula passar 50 páginas falando sobre um acontecimento. Só que quando eu estava lendo esse livro e me dando conta dos detalhes, ele contando aquilo ali, eu estava lendo em voz alta, né? Com a Luísa, minha noiva e a minha sogra, né? Estava lendo juntos. Lendo com aqueles detalhes, no filme mal a gente estava, beleza, morreu a mãe dele, triste e tal. No livro, lendo, a minha sogra chorou. Eu quase chorei. Porque a intensidade, você entende aquilo. Quando você entra no detalhe, quando você se aprofunda naquilo, você entende aquilo de uma forma tão forte que você quase viveu aquilo. Esse passou um filme que acontece no museu. No museu. Assisti esse filme. Gostou? Sim, ele é um pouco cansativo, igual você está dizendo, né? Eu não cheguei a ler o livro, mas eu comecei a ler o livro essa semana. E, cara, é muita diferença. É muita diferença.
Só que o que acontece? A gente vai viciando, se a gente deixar, em comida fast food. Ah, eu prefiro ver o filme. Por que eu vou ler o livro? O livro é parado. O livro, talvez, se o filme me cansou, imagina o livro, vai me cansar mais ainda. Mas vou dizer, pelo menos para mim, agora já estou mais acostumado com isso, muito pelo contrário. O livro, meu Deus, a intensidade que tem o livro, mas às vezes tem que acostumar um pouco a cabeça. Porque se a gente for deixando, a gente vai tendo. Tudo é meio fast food. Ah, eu quero comer alguma coisa, eu vou lá e peço um hambúrguer. Sei lá, vou lá no drive-thru do McDonald's e peço um hambúrguer, uma coca. Eu não preciso ir para casa e cozinhar uma coisa um pouco mais elaborada. Que talvez fosse até mais gostoso, mais barato e mais nutritivo. Mas ia me custar talvez meia hora a mais. Só que essa meia hora ia me proporcionar uma experiência de amadurecimento emocional até. Uma convivência melhor com as pessoas que eu amo. Mas muitas vezes a gente acaba caindo nessa coisa de usar o fast food. O que eu quero dizer com isso? Não sei se você já está entendendo o meu ponto. Estou entendendo. Porque eu coloco em prática e depois eu coloco tudo a perder, né? Mas por quê? Mas por que você vai precipitar? Ansiedade, doutor. É por eu não estar aqui. Talvez seja uma desculpa. Você pode me dizer isso. Estou aberta né, a ouvir a verdade. Mas a dificuldade é por eu não estar aqui no dia a dia e aí eu tento fazer tudo certo. Aí eu cuido das coisas, eu faço tudo para quando ele chegar, tá tudo, sabe? Eu sinto prazer em estar fazendo isso e para vê-lo usufruir. E aí, no fundo, eu cobro de mim mesma, assim, poxa, eu faço tudo e ele não está fazendo nada, assim, entendeu? Você tá igual eu quando eu reprovei. Hum. Pô, eu fiz tudo! Eu fiz tudo, mas, meu Deus, as pessoas não entendem. Para mim, estudar é difícil. Para mim, estudar é complicado. Eu não gosto de ler. Até, sei lá, o terceirão, eu praticamente nunca tinha feito uma tarefa de casa. Porque era essa mentalidade, mas a gente pode usar isso para crescer ou para se manter assim, né? No meu caso, eu acho, né? Eu busco ainda crescer disso. Que é o seguinte, é que você está me falando que você tem dificuldade, você está ansiosa. Mas você assistiu 3 lives em 8 meses. Você não entendeu nada ainda. Aí você começa a assistir, você acha que você entendeu. Aí você vai aplicar, você não sabe o que fazer. Daí você volta para uma coisa antiga, mas você não entendeu. Por quê? Porque você está com miojo na cabeça. Doutor, só que eu não consigo. Então vamos ver. Eu coloco tudo a perder. O que você entendeu? Eu entendi que primeiro que é uma doença, igual eu te disse, eu não entendia isso. Para mim era questão de querer e né, de ter uma ação, mas hoje eu sei que não depende só dele. Tanto é que eu falo para ele procurar ajuda, ele fala que não vai procurar ajuda, que ele não é louco, ele não vai no psiquiatra. Então, calma. Segura. Você entendeu que é uma doença. E aí você foi lá falar para ele procurar ajuda. Você está percebendo o que está acontecendo? Acho que não. Que eu estou forçando? Não necessariamente. Não tenho certeza que... Calma aí, acho que você está chutando, eu acho, não sei. Você falou com bastante naturalidade. Você entendeu que é doença e foi falar para ele pedir ajuda. E ele disse que não quer ajuda. Mas se é uma doença, se a pessoa não consegue sozinha, então ele é muito orgulhoso, né? Ele deve, às vezes, porque ele tem problemas familiares muito grandes com a ex-mulher, os filhos, né? Um filho mexe com droga e nunca trabalhou na vida e causa muito problema e mora aqui do lado. Então, assim, é só ele ir lá, dar a volta no portão e lá ele volta outra pessoa, que é só problemas, né? E aí eu falo assim, não, então procura uma ajuda. Ele toma remédio, medicamento para depressão. É que você falou assim, se é uma doença e o quê? Se é uma doença, então precisa de uma ajuda. Mais ou menos. Que seja um psicólogo, porque ele não consegue, quando ele está, ele não bebeu, doutor, ele não toca no assunto. Calma aí. Vamos voltar para o conceito. Ó, você vê? Não, você está pulando de galho em galho.
Tá bom. É porque são Se muitos você, detalhes. é porque se a gente falar todos os detalhes e não aprofundar em algum, para você entender, o que vai acontecer? Você vai ficar com a maldição do sobrecarga de informações. Você vai ter um monte de Sim. informações, um monte de informações, um monte de informações, e é tipo um quebra-cabeça. Pô, eu Sim. tenho várias peças. Nossa, aqui começou a formar um sol. Mas o resto está todo bagunçado. Aí você tenta encaixar meio sem olhar, você vai ficar mais confusa, mais angustiada, vai Concordo. se sentir sem norte. E sabe o que é pior quando isso acontece? Isso acontece com quase todo mundo que começa a me acompanhar. Aí a pessoa não percebe que está acontecendo isso, ela começa a tentar justificar o porquê aquilo que está acontecendo, que não está, pô, isso eu já entendi, mas não está dando certo. Por quê? Ah, é porque ele não aceita ajuda. Ah, é porque eu moro longe. Ah, é porque ele tem problema de depressão junto. Ah, é porque o filho dele tem um problema de drogas, isso realmente é um problema. São todas coisas assim razoáveis. Uhum. Só que o razoável não E traz é, o resultado irrazoável. Você usou a palavra desculpas, né? Toda desculpa ela é razoável. Ah, eu sou ansiosa, Vitor, eu não consigo, nossa, ter paciência para assistir mais vídeos. E até porque eu já sei, eu já entendi. É razoável. Dá para dizer, olha, é verdade. É difícil, né? É razoável. Pessoal, você está se esforçando. É razoável. Só que ser razoável mantém você onde você está. é isso, Entende o que né? quer dizer? Às vezes a gente precisa ser irrazoável e se abrir. Eu acho que para mim era razoável ficar. Eu estudava bem pouco, até, sei lá, no terceirão, quase. Depois eu tive que correr atrás eu tive que correr atrás do que eu tinha deixado para trás de forma muito intensa. Mas era razoável. Ah, eu não gosto muito de estudar, eu não quero muito, nem sabia direito o que eu queria fazer, então não tinha muita. É razoável. Estava vivendo num mundo de desculpas, um mundo confortável. Aí eu comecei a ver meus amigos, né, que estudavam comigo, passando em boas faculdades, começando a montar suas vidas, avançando, evoluindo. Eu olhei para aquilo e pensei, não quero isso para minha vida. Eu preciso tomar uma atitude. E eu passei, a partir daquele momento, começar a nutrir uma mente irrazoável. Eu acho que ainda tem muito a melhorar nisso. Mas que é não ouvir certas coisas e fazer o jeito que tem feito. Aí eu comecei a escutar os professores que diziam para mim que tinha que fazer tarefa de casa. Comecei a ler os livros que tinha que ler. Não só os E resumos. não só o resumo. Eu comecei a parar de falar, poxa, eu tenho dificuldade. Tá, deixa eu ter ajuda. Aí eu fui, conversei com um professor de química que me ajudou, sentou comigo e me ajudou a ver meus horários, porque era muito bagunçado o jeito que eu tentava estudar, porque eu nunca tinha estudado antes. Aí eu pedi, olha, escutei, aí eu fui lá pedir ajuda, ele me deu um norte. Eu fui lá e segui o que ele falou, estudava naquele horário, naquele jeito lá. Pô, eu achava chato o jeito que ele falou para eu estudar, mas é porque eu não sabia estudar. E a partir do momento que eu comecei a fazer aquilo que alguém que sabia mais que eu estava dizendo, eu começar a seguir essa estrutura para chegar onde eu queria. E aí eu fui aprendendo e amadurecendo. Porque senão eu ia continuar lá o Vitor, cheio da razão, cheio de justificativas para o que estava acontecendo, reclamando que passar no vestibular era muito difícil. E é, né? Muito difícil. É, a maioria não passa. Então tá tudo bem não passar, né? Essas faculdades que não abrem mais vagas. Poxa, eu também Tá nunca querendo estudei ao longo do tempo. Você quer dizer que eu estou encontrando desculpas Estou contando a minha para história. não colocar em prática tudo que Estou você contando a minha faz difícil história. para você? E eu me identifiquei muito com essa história tua de ter assistido 3 lives e me dizer que sabe. E daí, quando eu pergunto o que você sabe, você me fala que é uma doença. Então, a pessoa precisa procurar ajuda. Só que o tipo da doença que é o alcoolismo, por natureza, eu vou te falar alguns dados. Um dado técnico sobre a doença do alcoolismo. Ela sim é uma doença séria, é uma doença grave.
É uma doença muito séria. Só que ela é uma doença que ela mexe principalmente no sistema de motivação para mudar. E isso, de alguma forma ou de outra, o que a gente tem de dado estatístico é que a maior parte dos alcoolistas para de beber sem nenhum tipo de tratamento formal. Fato. A gente pode até discutir por quê, o que é, o que significa, mas a maior parte para de beber sem nenhum tipo de tratamento formal. E a maior parte das pessoas que procura tratamento abandona. Por quê? E aí eu tenho algumas hipóteses para isso. Porque até mesmo a maior parte dos centros de tratamento para dependência química e alcoolismo ainda estão engatinhando para entender o que a ciência já mostrou como eficaz para motivar alguém a parar de beber. Tem técnicas para isso, tem estilos de comunicação. Então, e ainda que não sei se você já ouviu a minha história, como é que eu comecei a lidar com alcoolistas. Sim, que você era na faculdade e que você, assim, você às vezes até tipo assim, o que o meu professor está fazendo comigo, né? Você não conseguia, né? E depois... a professora... eu fiquei bravo, mano. Por quê? Eu não entendia. Eu queria chegar lá e falar para os pacientes simplesmente estratégias para eles pararem de beber. E eu ficava bravo com eles. E eu ficava bravo com a minha professora. Mas é que eu não sabia de uma coisa. Eu não sabia. Parecia muito óbvio. Inclusive, a minha professora me deu um puxão de orelha uma vez, porque eu fui dar um seminário sobre prevenção de recaída, o primeiro que eu fui dar, né, para os colegas. Vitor, você está passando muito rápido pelos temas. Daí eu falei para ela, mas professor, eu já entendi. Daí eu falei, já entendeu? Então, se acontecer tal coisa naquela situação, como é que faz? Aí eu parei para pensar. Você viu? Não está na ponta da língua. A gente tem que aprofundar em cada ponto. Senão a gente fica com um conhecimento vazio. E a gente não consegue ajudar os outros, a gente não entende profundamente aquilo. Aí a gente vai tentar colocar em prática. Aí começa aquelas desculpas, né, que as pessoas dão. Você já deve ter ouvido essa. Ah, mas na prática a teoria é diferente. Se na prática a teoria é diferente, você está muito errado na teoria que você está estudando. A teoria é um relacionamento de mão dupla com a prática. Senão ela não existe. Por exemplo, a ideia de que o alcoolismo é uma doença. Se não estiver associado à prática, a pessoa não vai entender, e tem profissionais que não entendem também, por uma defasagem ainda nesse tipo de ciência, né? Ainda tem um tempo para crescer, para que isso seja muito divulgado para outros profissionais. A pessoa vai achar que simplesmente, então a pessoa vem para se tratar, como qualquer outra doença. Você está com o pé quebrado? Pô, é óbvio que você vai fazer. Você está doente? Pô, você está com o pé quebrado. É óbvio que você vai fazer. É só um detalhe. Quando eu falo de procurar ajuda, eu entendi o que você disse, mas é assim, procurar ajuda é porque, por ele ser extremamente uma pessoa fechada, ele não tocar, e ele é explosivo, né? Às vezes eu acho que ele é até um pouco até bipolar, porque tá tudo bem, de repente ele explode. Sei lá, fazer uma terapia, porque eu sei que, apesar que no fundo interno eu ainda tenho aquela ilusão de que se a pessoa interna, se ela não está conseguindo sozinha, ajuda, eu vou ser sincera, né? Mas quando eu preocupo mais é o lado psicológico, é esses problemas que ele tem pessoais, né? Com a outra família, e ele não sabe lidar com isso, entendeu? Eu percebo que ele vai aquilo que você fala. Quando ele está bebendo, ele está feliz ali, naquele momento, entendeu? Ele esquece tudo. Só que quando ele chega em casa, é outra realidade. Ele fala para mim que todos os dias de manhã ele se arrepende, a hora que ele acorda, porque que ele bebeu. Só que depois do almoço, ele não sabe o que acontece, que ele já começa, e a hora que sai do trabalho, é como se o carro conhecesse o caminho. Ele não consegue ir para casa. Você até agora só está falando coisas dele. E daí? Então, aí quando eu estou dizendo sobre isso, é porque por isso que eu quis justificar para você que às vezes se ele procurasse uma ajuda, uma terapia, alguma coisa para ele se entender. Não resolve?
Ai, doutor, não é Sabe por quê, fácil. Denise? Eu estou tentando ser impactante aqui, tá? Ser dramático. Não, eu Para te sei. ajudar a enxergar uma coisa. Que é o seguinte. Você está pensando no errado. Cara, o tratamento, eu concordo, é importante, é útil, é recomendável. Recomendável. Mas eu juro para você, é um detalhe no que você tem que se preocupar. Detalhe que, olha, vou te Mesmo, dizer, doutor? inclusive, olha, inclusive no curso ACA, você sabe que tem um curso, né, o curso ACA, Sei. que eu tenho E ainda vou alunos, participar, pode ter certeza. que tem que ver se vai ter vaga. Ele é bem concorrido. Mas é o seguinte, ele no Uhum. final, eu deixo para o final, é bem no final, é o último módulo, convidar para tratar. Por quê? Porque às vezes nem precisa. Porque às Nossa. vezes nem precisa tratar, ou nem precisa convidar. Eu tenho uma aluna, para você ter uma ideia, que ela conseguiu fazer o esposo começar a parar de beber sem falar em álcool, nem uma vez. Nem falou, nem tocou na palavra álcool. E eu já fiz isso, doutor. E ele Dias parou? após dias. Ele parou? De falar, de falar, de falar, sabe? No álcool, falava, falava. Agora não, mas antes eu falava demais. Como eu errei quando eu vejo suas lives? Percebo quanto coisas erradas eu fiz, Será entendeu? que é por isso que Quanto você não eu. quer mais assistir? Não, não, não. Não é questão de não querer. Não, não sei, doutor. Eu não posso, né? Afirmar nada, porque ontem até foi citado isso. Você falou dor na alma, sabe? É uma dor, assim, é Dor na alma. porque. Não, assim, a gente. É uma. Quando você está lutando, tentando ajudar, tentando fazer com que a pessoa pare de beber, Uhum. às vezes você se machuca demais, Eu sabe? entendo. Você passa Eu por cima de muitas coisas, deixa de falar muitas coisas, e às vezes a gente não sabe mais o que falar e o que não falar, assim, o que se deve ser falado e o que não deve ser falado, né? Então, eu concordo que às vezes eu fico meio perdida, porque começo a colocar em prática e de repente eu coloco tudo a perder. Eu vejo que eu coloco tudo a perder. Deixa eu ver se eu entendi. Na sua cabeça, colocar em prática faz você pensar que é uma tarefa assim, ó, nossa, desgraçada. Você tem que se omitir, você tem que de repente. É, mais ou menos isso. Às Eu, vezes, às eu fico vezes, às curioso, é que vezes, esse raciocínio eu acho ele muito interessante, porque é muito difícil para mim, de onde eu estou hoje, e até eu fico muito feliz de poder conversar contigo sobre isso, é muito difícil para mim entender da onde que partiu esse teu raciocínio, porque ele é muito distante do que eu entendo sobre o que é fazer isso. Você conseguiria me dizer melhor? Isso o que faz você como assim? pensar Você que quer dizer? você está falando assim, olha, mas para fazer a pessoa parar de beber, eu tenho que deixar de dizer algumas coisas, eu tenho que cuidar com outras que eu vou falar, e às vezes a coisa não anda, e é interessante essa sua forma de enxergar isso, porque ela. E é um pouco difícil para mim entender isso. Tenho muito interesse em entender como é que você chegou nesse raciocínio. Primeiro, eu reclamava todos os dias, né? Antes de te conhecer, antes de assistir suas lives. Eu reclamava, eu chorava. Eu já cheguei a ajoelhar no chão, abraçar as pernas quando ele ia sair para beber, entendeu? Nossa. Assim, humilhante, sim. Já cheguei a fazer isso, pelo amor de Deus, de entrar em desespero, de ir até a garagem chorando. Por favor, não faz isso, não bebe e tal. Então, assim, era horrível, né? E, Aí eu comecei a acompanhar suas lives, eu comecei a perceber que não, sabe, esse tipo de coisa, né? Não funciona, só piora. E realmente só tava, cada dia, isso vai fazer 8 anos que a gente está juntos, então de 3 anos para cá que eu comecei a fazer isso, só foi piorando. Aí eu comecei a colocar em prática o quê? Não tocar no assunto. Só que o que eu não consigo colocar em prática, doutor, que eu preciso muito da sua ajuda é isso. Eu não moro junto, eu já te disse, eu não estou aqui. E aí, pelo fato dele nunca estar, a gente
é difícil os momentos de sobriedade quando a gente tá juntos. Raquel, você mudou Né? de assunto. Se ele tá em... Aí a Como? linha de você mudou de assunto. Mudei? Mudou. Não, o que você... então eu não entendi a sua pergunta. Porque Eu o que eu quero entendi que você dizer para falou você... assim. Eu entendi que você falou assim, Vitor, é que, olha, esse negócio, sabe, é muito difícil pra gente, esse negócio de fazer, quem ama parar de beber, é uma coisa que a gente tem que deixar de fazer coisa, é um negócio que soou muito desagradável. Ah, é isso. É tipo assim, a gente começa, mas aí quando você, no outro dia, ele bebeu. Aí no outro dia, às vezes, ele tá em casa, você... eu entendo assim, aí faz de conta que nada aconteceu. Porque se eu tocar num assunto, é briga. Se eu não Raquel, toco no peraí, assunto, é como se eu estivesse falando, tá tudo peraí. bem. É que talvez você entendeu uma coisa diferente do que eu falei. Né? Porque talvez deu para entender de várias formas o que eu disse. Quando eu falei que a minha aluna conseguiu começar a fazer o esposo parar de beber de uma forma sólida, sem falar em álcool, é muita diferença, total diferença, do que dizer que ela não tocou no assunto que precisava ser tocado. É muita diferença, total, entre assim, ó, o mar e o céu. A diferença entre, olha, eu não foquei, que no caso dela, não é todos que são dessa forma, mas no caso dela foi assim que me marcou, que eu lembro disso, né? Foi até mês passado isso. E que ela não falou em álcool para colocar as coisas em prática, para tocar no que tinha que ser tocado, para fazer a coisa acontecer, para mexer na estrutura dele e ele começar a dizer que, poxa, cara, eu preciso parar de beber. Para ele voltar a aceitar o tratamento que ele tinha abandonado. Sem falar em álcool. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que quem não sabe uma habilidade, ou vamos dizer assim, quem não sabe, tem pouco recurso, tem poucas estratégias. Vou te dar um exemplo. Há 3 anos atrás, quando você implorava para ele parar de beber, que hoje você reconhece que não era uma estratégia boa, você nem sabia que você não sabia, né? Não. Você nem sabia, nem para você estava fazendo tudo certo. Certíssimo. E aí o que acontece? Hoje eu sei que é erradíssimo. É que esse era o seu repertório da época. Porque, olha, pedir para alguém parar de beber é uma estratégia. Se ela é boa ou não, se tem momento para fazer isso. Eu não sou o cara que é rígido. O meu foco é no fundamento e no resultado. Tem coisas que ferem os fundamentos. E às vezes aqui eu trago, principalmente nas redes sociais, eu trago algumas coisas um pouco mais mastigadas para trazer clareza para quem não tem ainda muita profundidade do assunto. Porque às vezes a pessoa pega isso e entende de uma forma que não pegou o fundamento por trás. E aí ela acaba com pouco recurso, pouca estratégia, começa a cair na mesma armadilha de antes. Ah, agora eu melhorei um pouquinho. Agora eu entendi um pouquinho mais. Eu não fiz aqui os grandes que tinha antes. Agora os meus erros, eles são... Os erros que eu cometo, eu nem sei direito quais são. Eu acho, Vitor, que o que acontece de errado, não. E aí você coloca a justificativa em coisas que não estão sob seu controle e que não são grandes impedimentos. Eu tenho uma aluna que fez, uma irmã que tem depressão, uma depressão séria, que estava para internar, e um alcoolismo grave. Ela conseguiu, em um mês, mais ou menos um mês, fazer a irmã parar de beber morando em outro país. Ah, mas daí alguém vai dizer, mas o irmão não escuta o outro. É porque não sabe falar direito também. Porque enquanto você continuar procurando obstáculos e não focar no fundamento, você vai continuar com essa sensação de que, tá paralisado, as coisas não andam. E não é a distância que vai me impedir. Você próprio já disse, olha, tem coisas que eu já sei que eu não devo fazer à distância. Tá falhando. Mas eu ainda continuo. Você falou assim, tem coisas que você já sabe que não pode fazer, que não é interessante fazer à distância, e que mesmo assim você acaba fazendo.
Mas hoje a distância, por exemplo, antes eu ligava para ele todos os dias, agora eu não ligo mais. Só que isso faz com que a gente vai ficando distante um do outro. Peraí. Calma, eu não entendi. Desculpa, porque falhou aqui. Eu tô falando, antes eu ligava todos os dias, não ligo, eu não estou aqui. Você consegue se aproximar da internet? Aí tá cortando. Peraí, deixa eu tentar aqui. Oi. Peraí, você falou assim, ó, eu já não ligo mais todos os dias. Por quê? Isso é ruim? Não, é porque quando eu ligava, ele sentia que eu estou vigiando, e às vezes nem é isso. Eu ligo de manhã para ele não achar. Só que isso faz com que a nossa relação vai ficando mais distante, entendeu? Assim, a gente vai esfriando com o outro. Não entendi. Você não ouviu ou não entendeu o que eu coloquei? Eu ouvi o que você falou, mas você está falando assim, ó, então já que eu não estou ligando todos os dias, porque eu ligava nos horários ele se sentia vigiado. Agora, não ligar todos os dias está fazendo a gente se distanciar. Sim, porque... Calma aí. Segura. Ah. Quando você fala isso, você está pulando tantas etapas no meio do caminho que realmente fica... Pô, me perdi. É tipo assim, você está olhando para um quadro de frente, assim, mas agora eu ligava todos os dias, a conexão era melhor. Agora eu não ligo todos os dias, a gente se afastou. Mas espera aí, como é que você ligava? Que horas você ligava? O que é que você falava? O que era o assunto? Ele ligava de volta? Não ligava? E aí, por que é você que liga? Você entende a quantidade de variáveis que existem dentro dessa coisa que parece um detalhe e que não é nada detalhe? Sim, doutor. É assim que tá na minha cabeça, igual você tá falando. Muito confusa, né? Mas antes, é igual eu tô te dizendo, antes eu cobrava, eu tocava no assunto, agora eu não toco no assunto mais, entendeu? E aí tem dias que de manhã, 7 horas da manhã, eu ligo para ele, bom dia, tal, tudo bem? Como se, tivesse tudo bem. Eu falo, não, tudo bem. Aí aconteceu ligar após como assim, como se tivesse tudo almoço, bem? Tava tudo bem? Não, porque ele sabe que não está tudo bem, que ele bebeu, que ele Mas que a você gente está ficando tudo bem distante. e não estava tudo bem? Eu falo, porque se eu falar que não está tudo bem, é briga, ou às vezes ele desliga o telefone, entendeu? Ele, já vem entendi. você. Mas como é que você fala? O que você fala? Não, por exemplo, eu falo, né? Bom dia, bom dia. Aí ele, tá tudo bem? Eu, tudo bem. E você? Tudo bem. Aí fica meio sem assunto, porque antes a gente tinha assunto. Mas o que você falaria se você fosse falar daquilo que é importante? Porque eu não me lembro de ter dito alguma vez que tem que varrer a sujeira para baixo do tapete. Eu não me lembro de ter dito uma vez. Eu tô fazendo isso. Se eu me lembro, não, eu quero olhar, eu quero assistir esse vídeo, eu preciso deletar ele, porque ele é o oposto do que eu acredito. Não, você nunca falou. Não, você nunca falou isso, doutor. Mas é o que eu estou fazendo, entendeu? Eu estou varrendo todos os dias para debaixo do tapete. E é assim que eu estou me sentindo. Só que aí é quando eu começo a me sentir assim, quando eu vejo, eu cobro. Aí quando eu falo para você que eu coloco em prática as dicas que você dá, às vezes ele chega em casa, bêbado, e me abraça e fala assim para mim, nossa, é tão bom você estar assim, é tão bom você me tratar assim, assim a gente vai dar certo. Nossa Senhora! Me deu agonia aqui. O que aconteceu, doutor? Pensando que você me falou, faz tudo por ele. Aí quando ele tá sóbrio, você abraça ele e fala, é tão bom estar assim com você. Meu Deus do céu! Sóbrio não. Meu Sóbrio Deus! Não. Sóbrio não, ele bebendo, Sóbrio aí você não. fala que é bom estar com ele? Não, ele que fala para mim, ele chega em casa, quando eu coloco em prática, eu não cobro dele, aí ele chega, a hora que ele chega, 8, 9 horas da noite, aí ele vem até mim, às vezes acontece, ele fala assim, nossa, meu bem, é tão bom você estar assim, é tão bom a gente estar assim, assim a gente vai dar certo, entendeu? Ele fala aí isso? eu não falo,
Quando eu estou colocando em prática, que eu não cobro nada dele. Não, você não está colocando em prática. Não cobrar nada dele não é colocar em prática. Mas como, se eu falo alguma coisa quando ele bebe, então eu estou perdida, doutor. É que você acha que para poder resolver um problema, você tem que ser uma chata. Você tem que ser crica. Você tem que ser mãe de criança mal criada. Sim, sim. Aí você fala um negócio desse, eu falo pra você, querido, por favor, assiste mais live, você tá perdida. Você não tá sabendo. Você tá fazendo igual eu na oitava série, eu reprovei na oitava série. Você entendeu? Ah, mas eu acho que eu sei tudo. Você viu de onde você veio? Você veio de uma situação em que você achava que sabia o que estava fazendo. Aí você começou a acompanhar e viu que não sabia. Aí você fechou de novo a cabeça. Não, eu tô pirando. Ah, agora eu já sei. Aí você vai correndo, de olho fechado. É tipo assim, na minha época tinha tinha briga de criança, né? Criança não vai brigar. Na minha época tinha briga de molecada, assim, né? De 12, 13 anos, né? Aí ia brigar, fazia como? Fechava o olho e ia dando soco, assim. Desespero, aquela coisa, sabe, desastrosa. Você não pode levar as coisas assim. Ou até pode, mas você vai chegar nesse lugar. Você falando assim, eu tô conseguindo ver mais claramente. É isso que eu tô fazendo, fechando os olhos, igual uma briga de criança, entendeu? E aí você faz o quê? Daí você vai começando a achar, não, mas é porque... Aí começa a olhar para o que não tem. Ah, mas e se eu morasse perto dele? Não sei. Porque se não, se está faltando a base, morar perto dele não necessariamente é melhor. Diga essa minha aluna, que a irmã parou de morrer, parou de beber. Não é a distância, porque assim, ó, essa coisa de distância, ela é muito louca, porque ela não tem nada a ver com morar junto. Muitas vezes pessoas moram juntas, mas estão tão distantes, estão a quilômetros de distância. Porque elas não se entendem, elas não se escutam, elas não têm conexão, ficam só querendo impor, querendo a solução, antes de traçar o caminho da conexão, o caminho de entender o que está acontecendo. Espera aí, deixa eu olhar. Deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu entender o que eu estou querendo e o que essa pessoa está pensando, para entender o que está acontecendo com um pouco mais de clareza. E aí, mesmo morando junto, a pessoa que não se escuta, que vai ignorando os problemas, que vai agindo de qualquer jeito, fica distante mais do que alguém que mora longe, mas tem consideração, tem sensibilidade para como o outro escuta aquilo que você está falando. Porque para você me dizer que, olha, a solução para não brigar é não falar nada, isso me mostra um buraco muito grande na sua habilidade de expressar aquilo que você precisa de uma forma construtiva. E você em nenhum momento falou sobre isso. Eu acho que você não reconhece isso. De expressar? Expressar aquilo que você precisa, ou expressar as suas opiniões ou preferências de uma forma construtiva. E você trazer uma conversa de uma forma construtiva. Não, mas ele sabe de que é? Isso. Ele não dá essa chance. É a resposta de quem não sabe fazer o que eu estou dizendo. Ele não dá essa chance, aí o que se faz? Você vai ajustar o jeito que você se comunica. Como é que você já tentou? Vamos ver, na prática. O que você já tentou falar, de que jeito que você tentou e ele não deu uma chance? Que palavras você usou? Você lembra alguma? Às vezes eu tipo assim, no horário do almoço, se ele dá uma chance, ele fala, por exemplo, assim, não tá certo o que eu tô fazendo, que isso é muito raro, não tá certo o que eu tô fazendo. Aí eu abraço ele e falo assim, eu tô aqui com você. Pelo amor de Deus, não. Não, doutor. Pelo amor de Deus. Sabe qual a sensação sabe qual a sensação que eu imagino que desperta uma pessoa que está do jeito que ele está? Que você acha ele um idiota.
que você acha ele incompetente, que você acha ele um coitado. Por várias razões. Isso me mostra que você está com... E como é que ele reage ao teu abraço? Vamos ver. Não, geralmente, quando são poucos momentos, né, que eu falo isso, que eu tô com... Ele me abraça, ele fala que não sabe como sair dessa, assim, entendeu? Que não é claro, fácil. aí ele entra no modo bebê e você entra no modo mãezinha. Ai, mãezinha, tão difícil. Ah, não, meu filhinho, eu te cuido. Não. Qualquer coisa que acontecer, deixa que a mamãe vai fazer tudo para você. Aí não é à toa que você se sente humilhada, que você se sente diminuída. Você se coloca nessa situação dessa forma. Você coloca ele nessa situação também. Porque daí aí ele virou a criancinha. Ai, mamãe. Aí você não vem aqui, filhinho, que eu te consolo. Meu amigo, eu te respeito o suficiente para entender que você é um adulto. Eu te respeito o suficiente para acreditar em você e entender o seguinte: eu não tenho medo que você sofra. Eu morro de medo que ele sofra. E eu vou te falar, Raquel, eu não tenho medo que você sofra. Eu espero que você sofra. Eu espero que ele sofra. E eu espero que eu também possa sofrer. Porque eu não acredito em crescimento sem nenhum nível de sofrimento. Na medida que a prioridade é evitar sofrimento, beber é uma ótima forma de fazer isso. Beber é uma excelente forma de evitar sofrimento. Culpar os outros é uma excelente forma de evitar sofrimento. Eu só vou parar de sofrer quando eu abraçar a ideia de que eu preciso viver dor. E as pessoas que eu amo precisam sentir dor. Porque existe um abismo entre dor... Agora eu vou colocar em outros termos, tá? Porque, na verdade, tem coisas que não são sofrimento. Existe a dor e existe o sofrimento. Dor é inevitável da vida. Dor é o que eu sinto quando eu faço uma cagada. Desculpa o meu francês. Quando eu faço uma coisa errada. Pô, não, dor é quando alguém que eu amo se machuca. Quando alguém que eu amo, sei lá, morre. Quando alguém que eu amo, pô, dói. Faz parte da vida. Dor acontece, sei lá, as coisas que eu estava querendo não estão indo como eu gostaria. Dói. Isso é dor. Faz parte da vida. Dor acontece quando eu tenho que estudar uma coisa que eu não sei, às vezes. Dói um pouco, porque mexe na autoestima da gente. A gente quer saber tudo, né? Dor acontece, às vezes, quando a gente vai ter humildade para fazer coisa. Dor acontece quando eu vou estudar, às vezes. Dor acontece quando eu vou me exercitar. Hoje de manhã, antes de fazer essa live, eu estava fazendo um exercício. Doeu! É dor. Dor é importante. Dor é maravilhoso. Se eu estou sentindo dor, eu estou num caminho de crescimento. Agora, sofrimento não. Sofrimento é tudo aquilo que acontece quando eu tento fugir da dor de qualquer jeito. Quando eu não uso a dor para aprender com a experiência. E eu gero sofrimento. Quando eu começo a entender isso, eu me apaixono por problemas. Eu me apaixono por dor. E eu me apaixono também por não tornar essa dor um sofrimento, não evitar esse negócio. Eu preciso parar, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. Isso vale para qualquer área da vida, né? Para o alcoolismo também. Como é que eu vou deixar alguém que eu amo ser imune à dor? Não vou deixar, eu não posso deixar. Porque se eu tentar fazer alguém que eu amo ser imune à dor, eu estou infantilizando, eu estou acabando, eu estou amputando a alma dessa pessoa. Eu estou destruindo a vida dela. Se eu não aguento ver essa pessoa sofrer, eu não amo ela. Eu amo a mim mesmo, nem a mim mesmo. Eu estou tão apavorado num mundo de medo que eu mutilo emocionalmente quem eu amo para aliviar uma insegurança minha, achando, e ainda chamo isso de amor, chamo isso de dedicação. É muito mais fácil dizer sim para todo mundo que a gente gosta. O tempo todo. É muito mais fácil abraçar. Discutivelmente. Né? Mas é difícil assistir live, de repente, durante uma hora, pegar um caderno. Você vai ver, tem uma galera que me acompanha que tem um caderninho. Eu tenho um caderninho aqui. Sabe por que eu tenho esse caderninho aqui? Porque tudo que eu escuto aqui no 707
Para mim é muito importante. Porque eu quero entender melhores maneiras de entender o que se passa em alguém que está na tua situação. Eu quero entender o que acontece na cabeça de pessoas que estão na tua situação, precisando, querendo mudança, que continuam se sabotando. Isso para mim é importante entender, é tão importante, eu levo tão a sério que eu tenho um caderninho de anotação. Porque para mim, cara, isso é muito importante para mim. Isso é minha missão. Ajudar pessoas a levar quem ama a parar de beber. E quando eu vejo uma coisa dessas que você está me dizendo, uma trava dessas que você se coloca, eu preciso anotar para tentar entender, preciso conversar contigo, te ouvir, entender. Você está anotando aí? Agora, anotando? É. Não, nesse momento não, mas depois Você eu percebeu vou... Você percebeu a diferença entre nós dois? Não, sim, mas, mas a minha intenção é depois dessa live é pegar e ir anotando, entendeu? Porque se eu for anotar agora, como eu posso ter a opção de assistir depois. Raquel, é melhor. Segura. Você jura por Deus que você vai me dar uma justificativa? Você não vai escutar? Você vai se defender? Você vai jogar no lixo o que eu estou tentando te ensinar? Não. Porque se você me disser que, não, e você achar uma justificativa, você está jogando no lixo o que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo isso de coração.